Bom dia. Eu vou fazer como a semana passada, primeiro fazer um resumo da Paraxá e depois a gente analisa. Mas já aproveitar o resumo e começar com uma pergunta. Aí a gente passa pela Paraxá. Então a Paraxá chama Vayu Hayei Sará, a vida de Sará. E aí logo no segundo versículo a Torá diz, e ela faleceu. Então é um nome que não condiz. A gente chama ela de vida de Sará e ela falece. Então tá certo que os nomes da Parshiot aparentemente são as primeiras palavras da Paraxá, mas o nome ele tem um sentido. Então, nessa paraxá, alguma coisa tem a ver com a vida de Sará, apesar que tudo aconteceu depois que ela faleceu. Vamos ver o que a paraxá fala. A autora conta pra gente que a Sará ela faleceu com 127 anos, e aí o primeiro trecho da paraxá conta aquela negociação que Avram ele teve para poder comprar Hebron. Vale a pena lembrar, nós judeus, muitos temos vergonha de falar, o único argumento válido e o verdadeiro válido que Israel pertence a nós. A Torá diz que Israel pertence a nós. Não existe documento mais antigo, mais autêntico, e na verdade, qualquer terra do mundo não pertence essencialmente a qualquer povo. Todas elas foram conquistadas, dominadas, povoadas, mas por acaso você chegou lá e começou a mandar. Não é algo essencial. A única terra que tem algo essencial ligado com um povo especial é a Torá. Então, a terra de Israel. E o documento é a nossa Torá. Então, a Torá conta para gente que ele queria enterrar a Sara, ele foi até Hebron. Hebron é considerado lugar pedregulhos, lugar que não era bom para para plantação. Mesmo assim, Hebron é chamado 7 vezes melhor que a melhor parte de Mitzrayim, que o Egito, porque essa é a terra prometida. Então, a pior parte de Israel é 7 vezes melhor que a melhor parte do Egito. Mas lá, uma vez que era a parte ruim, relativamente falando, era lugar de enterrar os mortos. E aí, Avram ele vai até lá. No início, aquele Efron, o dono das terras, ele se voluntaria, te dou de graça. Entre nós, estamos tudo bem, só 400 moedas. Na verdade, era Bitcoin, a moeda mais forte da época. Não sei se é o Bitcoin, mas ele acabou dizendo, falando muito e fazendo pouco. Mas Abraão ele compra de bom grado, ele compra aquele lugar, enterra lá no mesmo lugar onde estava Adão e Chava, depois é chamado, né, a gente tem até hoje lá em Hebron, os nossos patriarcas enterrados lá. Então, a primeira pergunta é, se fala sobre o enterro, e o nome é a vida. O enterro, infelizmente, é o que termina a vida física aqui nesse mundo. E aí a Torá continua que Abraão ele estava velho e agora ele chega para o seu ser Eliezer. Ele fala para ele: eu preciso que você faça uma missão especial. Eu quero que você procure para o meu filho Yitzhak uma moça. Só que ele fez um juramento que essa moça você tem que ir até a minha cidade de origem e não aqui em Canaã. Eles estavam morando em Canaã, futuro Israel. As pessoas daqui de Canaã têm uma genética muito ruim, muito perversa, e eu não quero ninguém daqui. E, entre parênteses, apesar que lá na minha terra também são idólatras, mas eu prefiro lá que eles vêm de uma boa genética. E aí ele faz esse juramento, e aí ele chega na cidade onde era a cidade de Abraão, e aí ele, antes de chegar lá, com todos os bens, todos os bens não, ele tinha um documento que Abraão tinha passado para o seu filho todos os bens, literalmente tudo que ele tinha, e ele chegou lá com riquezas, com camelos e etc. E ele vira fala para Hashem, a moça que oferece água tanto para mim quanto para os camelos, esse vai ser o sinal que essa é a moça adequada para o filho do meu amo. Os nossos sábios perguntam, será que foi adequado ou não esse tipo de pedido? A gente não pode fazer uma decisão baseada em situações digamos, espontâneas. Você tem que ver quem é a moça, ver quem é a família, tem que fazer a tua parte. Mas é chamado que ele pediu Shelok Hogen, ele pediu para Deus não da maneira adequada, mas mesmo assim Deus concedeu para ele o seu pedido. Mas é importante lembrar que nossos sábios dizem para a gente que essa maneira de pedir é proibido para um judeu, não só que não é adequado, é proibido. Você não pode tomar decisões por condições aleatórias. Se passar um gato preto na minha frente, é sinal que
passou um gato preto na tua frente. Esse é o único sinal. E Hashem queria que passasse o gato preto. Não é sinal de azar, e você não pode tomar nenhum tipo de decisão baseado nesses fatos aleatórios. Nada é aleatório, mas você não pode fazer esse tipo de combinações com Hashem. Você tem que seguir as orientações que a Torá dá para a gente. Muitas vezes é você seguir os médicos, seguir a orientação do mercado e assim por diante, você não tomar decisões aleatórias. Ah, parece que Deus está me dizendo. Bom, a última vez que Deus falou com as pessoas foi lá no Sinai e depois com os profetas. Você quer falar com Deus? Fala. Ouvir ele, você vai ouvir de outra forma. Ouve a Torá, ele deixou para a gente bem claro quais são as nossas as diretrizes que a gente tem que tomar. E muita gente se confunde, achando que está ouvindo Deus, achando que Deus está... Então, Deus, ele realmente orienta a gente. Mas a gente sempre tem que estar atento às orientações que ele deixou muito claro para a gente na Torá, e elas que a gente tem que seguir. E aí, de fato, é o que acontece, ele chega lá e tem essa moça, que era Rivka, e ele logo percebe que é ela, porque a água do poço sobe em direção a ela, como diz o Midrash, e ela, de fato, oferece água para ele e para os camelos, demonstrando inteligência, sabedoria e amor, tanto por ele quanto pelos animais. Então, então não era apenas um sinal aleatório, também tinha essa qualidade de bondade que, como dizia com a família de Abraham, e aí logo ele dá para ela um colar e adornos, etc. E aí ele vira e pergunta para ela se você tem um lugar para a gente, eu, né, com a minha turma, para a gente dormir. Ela fala, tem para vocês, tem para os camelos. E aí logo vem o irmão dela, chamado Lavan, que esse era o pilantra que vai aparecer depois de novo na Torá com Yaakov, que era o pai de futura depois, Leá, Rachel, etc. E aí ele ficou feliz, ele viu lá a grana que o homem tinha, então abriu as portas para ele. O Midrash conta para gente que o pai dessa moça, chamado Betuel, ele tentou impedir, envenenando esse Eliezer, esse enviado, só que Hashem troca os pratos, o feitiço contra o feiticeiro, ele morre e Eliezer, ele segue o caminho, e ele chega e fala para que ele veio, ele conta que Hashem encurtou para ele o caminho, ele chegou de maneira milagrosa, no mesmo dia que ele saiu, ele chegou, era uma viagem longa, Hashem encurtou para ele o caminho, e eles então enxergam que realmente isso era algo milagroso, e eles então, no começo tentam enrolar, mas eles veem que não tem jeito, e ele acaba saindo, então ele leva a Rivka para casa com os camelos, e etc. E aí vem aquela famosa passagem que ela está chegando no camelo e ela vê o Yitzhak rezando. Na verdade, era reza de Mincha, tarde. E aí ela pergunta quem é esse. E aí ele fala, esse é o filho do meu amo, esse é teu marido, esse vai ser seu marido. E aí, então, ela desce do camelo e eles se casam. E aí, naquela hora, a Torá conta para a gente, ele, o Yitzhak, finalmente se consolou pelo falecimento de sua mãe. A pessoa se consola, eventualmente, com a perda de uma mãe no seu casamento. Então, aqui, mais um ponto que os sábios questionam, falam, peraí, então aqui mais ainda se comprova a ausência de Sara, porque se agora se consolaram, fica como se fosse que, tá bom, Sara, foi muito bom ter você aqui, agora você pode seguir teu caminho lá em cima, lá nos próximos andares. Então, cadê a Sara? Você chama o nome da Parashá de Hayei Sará, e aqui é um carimbo final que a Sara pode descansar em paz, e agora seguimos para a próxima geração, como se fosse que ela fica esquecida. Então, cadê o Hayei Sará? E aí, a parte mais difícil de entender é o final da Parashá, que a Torá conta para gente que vai Yosef Abraham acrescentou, e ele pegou mais uma esposa. Quem era essa esposa? A Torá chama ela de Keturá. Tem discussão quem é ela, mas o Rashi ele traz que essa Keturá era ninguém menos que aquela serva, mãe de Ismael, chamada Hagar, que tinha brigado com a Sara, e a Sara pediu para expulsá-la de casa. E Deus mandou escutar a Sara. Então essa Hagar, que tinha inclusive voltado a fazer idolatria, foi expulsa da casa de Abraão, mãe de Ismael, que estava dando mau exemplo para Isaac. De repente a Sara faleceu, opa, bom, agora que ela faleceu, agora a gente já está liberado, parece. Né? E aí Abraão ele vai lá e se casa com ela e tem mais um monte de filhos. Não sei se você sabe, mas Abraão teve mais um monte de filhos, a Torá conta para a gente o nome desses filhos, etc. E finalmente Abraão ele falece e ele é enterrado pelos dois filhos. Então, esse é o resumo da Parashá, mas junto com o resumo eu passei que
alguns pontos contradizem, aparentemente, o nome da Parashá. Dúvidas? Comentários, Abraão? Perdi um dos pontos? Não? Estranho, mas essa volta para Agar, né? Muito estranho. Alguns dizem que é uma outra mulher. Mas mesmo assim, também parece uma, talvez, falta de fidelidade, um pouquinho, né, para Sara, a famosa Sara. Você vai agora pegar uma outra? Quem é essa outra mulher? Independente de quem fosse. Então vamos lá, vamos explicar. Quem era Sara? O que ela queria durante a vida dela? Então a gente vê muito destaque do legado dela quando ela justamente discutiu com Abraão. Abraão, quando Hashem fala para ele, eu vou te dar um filho, de Sara, ele fala, não precisa disso. Lu Ishmael Elefanecha. Se o Ishmael for um bom menino, para mim tá bom, não preciso. E a Sara foi aquela que insistia que, primeiro, ela queria ter os filhos dela, mas além disso, que Ishmael não seria a continuidade do povo. Ishmael era filho de Avram, ou Avraham, que é o pai de muitos povos, mas ele não vai ser a continuidade autêntica e verdadeira de Avraham, o herdeiro de Avraham, material e muito mais espiritual, é Yitzhak. Essa era a discussão que a Sara tinha com Avraham. Avraham era uma pessoa de chesed, bondade excessiva, bondade para qualquer pessoa, sem qualquer tipo de filtro, muito menos para um filho próprio. Então chega a Sara e fala, você, Avraham, que ajuda o mundo inteiro, é bondoso com todo mundo, você traz qualquer pessoa que está na rua para tua casa, pega o teu filho e manda embora. Pode imaginar que isso foi um teste muito difícil para Avraham. E aí chega Deus e fala, opa, você tem que escutar a tua esposa. Eu posso escutar, lavar louça, eu ajudo na casa, não é só que eu sirvo os convidados, eu também limpo, eu também preparo, eu coloco empregados, faço tudo, mas mandar meu filho embora? E Avraham, ele é obrigado a escutar o que Hashem manda. Por quê? Porque o legado de Sara, e como outras matriarcas que a gente vai ver, a mulher ela tem um olhar mais aprofundado do que o homem. Abraão, sendo essa expansão de bondade, ele olha o lado bom de todo mundo. Mas, às vezes, tem uma falha. Você não consegue enxergar, eventualmente, as más influências que alguém pode ter. Ismael, ele cometia os maiores erros. Ele fazia idolatria, ele cometia, tinha relações proibidas, como a Torá conta para gente. Ele assassinava, como nossos sábios apontam, e ele ficava brigando com Yitzhak. Não era uma boa influência para Yitzhak. Isso a Sara enxergou. Talvez o Abraão não ficou sabendo. Se ficou sabendo, ele fazia vista grossa. E a Sara enxergou que a continuidade do povo judeu é algo exclusivo. Isso é difícil para as pessoas entenderem, especialmente nós judeus. Nós somos um povo escolhido. Acredite se quiser, aceite se quiser. O fato é esse. E dizer que a gente é escolhido não significa que a gente é soberano no sentido de se achar melhor que os outros. Nós temos uma função específica que Hashem nos deu. E essa função, diferente do que os outros imaginam, que ser escolhido significa eu mando nos outros, os outros estão aqui para me servir, nós estamos aqui numa missão que nós temos que puxar a carroça do mundo inteiro. Somos nós, como a gente falou no show semana passada, que estamos aqui puxando a carroça do mundo com a moralidade, com a ética, e mesmo que a ONU ou internacionalmente a ICC, eles falam que os nossos presidentes ou primeiro-ministros são assassinos, olha como o mundo está invertido, o único país no mundo que avisa que vai bombardear, e se preocupa com o inimigo, e manda comida para o inimigo, e está tentando ajudar o inimigo mais do que eles próprios se ajudam, e aí nós somos os assassinos. Tudo bem? Por quê? Por que fazem tudo isso? Porque sabem que nós temos a moralidade. O mundo ele não consegue aguentar esse legado que o povo judeu ele tem. Nós estamos aqui desde Abraham e viemos para ficar e não tem jeito. O problema é que nós, muitas vezes, não aceitamos essa função. É mais fácil para a gente dizer, não, nós somos democráticos, nós somos iguais a todo mundo, nós também temos em Tel Aviv todos os tipos de pessoas e opções, etc. E esse é o nosso orgulho. O mundo não quer ouvir esse tipo de orgulho. A gente já viu que o mundo é tudo falso, né? Aceitam qualquer minoria, menos a nossa. Então, não é a minoria ou dizer que você aceita fulano de tal ou tal escolha que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você assumir o seu papel.
A Sara ensinou para a gente, o seu papel é ser um Yehudi. O seu papel é divulgar no mundo que existe um único Hashem, e nós estamos com essa missão única de puxar a carroça do mundo inteiro, sermos os motoristas desses carros, desse trem, maquinistas falam, né? E a gente puxar e ser o exemplo para o mundo. Não adianta você falar, somos iguais. Se você acha que você é igual, você não assume o seu papel. Você tem que assumir esse papel e é uma responsabilidade, não um luxo. Não é uma regalia que você tem. Eu sou escolhido. Então, não. Você é escolhido significa que você tem que trabalhar muito. Assume. Você tem que ser esse exemplo, o modelo de moralidade, dos 10 mandamentos, de Hashem no mundo, que esse mundo não fica, não é uma selva onde cada um faz o que quer. E a Sara focou nisso e ela falou, o meu filho Yitzhak, que nasceu através de um milagre absoluto, é a continuidade. E Hashem falou, você tem que escutar a Sara. O que acontece? Ela falece, e a primeira coisa que acontece é o seguinte, aonde Abraão escolhe enterrar ela? Poderia enterrar em qualquer lugar. Ele chega e enterra ela no lugar onde estava o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Chava, dizendo quem é a continuidade principal, para quem Hashem criou o mundo, quem é que vai ter que dirigir esse mundo? Adão e Chava é pai de todos, não era judeu. Mas ele pega e torna Adão e Chava, Adão e Eva, em exclusividade. Fala, nós somos a continuidade, nós somos escolhidos. Então é meio que você está protegendo, você está pegando e fala, peraí, isso aqui é meu. Adão e Chava é de todo mundo. Que direito você tem lá de pegar e comprar esse lugar? Fala, não, vou enterrar, vai ser aqui para minha esposa, já aproveito e compro para mim também, não sei se ele já comprou para ele também, mas já estou aqui garantindo que quem vai ser Adão e Chava somos nós. Com isso, ele estava, na verdade, perpetuando o legado que a Sara, ela lutou durante a vida, de que nós temos uma missão especial. Hashem criou o mundo como um todo, quem tem que dirigir esse mundo tem que ser o povo judeu. Aceite ou não, isso não é uma regalia, isso não é você se achar melhor. Isso significa que você tem uma função única, que Hashem lhe deu para você, que nós somos o povo que vai trazer essa moralidade, essa presença de Hashem aqui nesse mundo. Então, Abraham, comprando esse lugar, que era um lugar de todos, teoricamente, ele entendeu esse legado, ele perpetuou esse legado, comprando, pagando caro, para que lá fosse enterrada a Sara. Consequentemente, seus filhos, seu neto, e assim por diante, e dessa forma ele garantiu que Adão e Chava é pai de todos, mas tem aqui uma linha muito específica, muito precisa, de pessoas que foram escolhidas por Hashem, não por mérito próprio. Abraão pagou muito caro por isso. Ele estava pronto para entregar o filho dele, perdeu a esposa, ele teve que expulsar o filho dele, não é porque ele se achou melhor, mas assim Hashem escolheu, nós temos essa missão, então esse é o primeiro ponto da Parashá, que apesar que trata do falecimento dela, só depois que ela faleceu a gente consegue ver aquilo que ela deixou. E ela conseguiu então transformar esse pensamento de Abraão, que ele é o pai de todos, ele tem essa missão, mas ele entendeu que o Benei Israel, a formação do povo de Israel, é algo muito específico, muito preciso. Dúvidas? É meio contradiz um pouco, que assim, se fala de que Hashem fala para Abraão escutar a Sara. Sim. Mas o principal teste dele, que foi a criada de Isaac, ele não pergunta para ela. Muito boa pergunta. Por que para o... Ele avisa que foi lá fazer uma coisa que, obviamente, que seria importante para ela também decidir. Né? Boa pergunta. Mas assim, a resposta mais simples, por que em relação ao teste de Isaac ele não pergunta para a esposa? A questão dele não era a esposa, a questão é escutar a esposa. Não é que ele não escuta. Hashem falou para ele escutar a esposa, ele escutou a esposa. Não é que ele escutou a esposa porque simplesmente sempre tem que escutar a esposa. Ele escutou a esposa porque Hashem falou para ele, você tem que escutar a sua esposa. Naquele assunto de mandar embora o Ismael só. Não, ela falou, tudo que tua esposa Sara falar, você vai escutar a voz dela. Porque ela tinha a profecia maior e superior a dele. Certo? Mas agora, nesse caso, ele não perguntou. Ele não perguntou. Hashem falou, vai, ele foi. Hashem falou, vai, ele foi. Ou seja, igual que a gente fala, honrar o pai e a mãe. É um valor absoluto. Hashem fala, Ani Hashem. Eu sou Hashem. Ou seja, se teu pai fala para você fazer alguma coisa que seja diferente daquilo que Hashem quer, você tem que respeitar Hashem e não seu pai. Então, o valor absoluto de respeitar os pais é porque Hashem colocou. O valor absoluto de amar ao próximo, porque Hashem colocou. Se Hashem fala, fulano de tal, você tem que expulsar, você tem que expulsar.
o valor, todos os valores éticos e morais só são éticos e morais porque assim Hashem estabeleceu. E não porque eu gosto, é bonito, eu acho fantástico escutar a esposa. Sim, eu estou escutando a esposa porque assim Hashem estabeleceu. Se ela mandar, por exemplo, fazer uma coisa que seja contra a vontade de Hashem, eu tenho que escutar Hashem. Não significa que eu preciso sempre me colocar na posição, eu estou eu e Deus contra a minha esposa, já falamos disso outras vezes. Muitas vezes ela está aqui justamente para você perceber que você acha que está fazendo a vontade de Hashem, mas aqui não tinha esse risco, porque ele ouviu Hashem falando com ele diretamente. Certo? Próximo ponto, o fato que o filho dela, se consola agora com a esposa, isso eu acho que é mais fácil de entender, isso não é esquecer a mãe, sim perpetuar a mãe. Não é que ele esqueceu a mãe, ele se consolou com a sua esposa através, consolou de sua mãe através de sua esposa. Por quê? Então, nossos sábios dizem que na tenda de Sará tinha 3 milagres. O milagre que a vela ficava acesa de semana a semana. O pão, halá, ficava fresca de semana a semana. E tinha uma nuvem representando a pureza familiar, a mitzvah, a contagem da mulher depois do seu ciclo menstrual e depois ela vai na mikve, isso era a nuvem de pureza, isso tinha presente durante a vida de Sara. Quando ela falece, aquilo desaparece. E isso volta quando Yitzhak ele traz a Rivka para dentro de casa. Ou seja, ele conseguiu perpetuar o legado da mãe dele. Avraham, olha que interessante, Avraham, com toda a sua grandeza, não conseguiu trazer essas nuvens de volta. Não conseguiu trazer esse milagre de volta. Quem conseguiu trazer? Uma menina, Rivka, que tinha quantos anos? 3 anos de idade. 3 anos de idade. 3 anos de idade. Ela era mais madura que a gente conhece 3 anos, porque ela estava indo sozinha pegar água para os camelos. Então não é o que a gente tem a noção de 3 anos, mas ela tinha esses 3 anos. Ela tinha 3 anos de idade quando ela casou. Concordo, é difícil de entender. Mas vamos seguir. É tão difícil para entender que Adão e Rava viveram 1000 anos. Não nasceram crianças. É diferente. Já nasceram adultos, mas é Eles diferente. nasceram bebês. Sim. Mas eles que foram criados prontos. Então, por isso. É difícil de entender. Milagre só tem milagre, né? Bom, e aí, mas o que você vê? A importância de uma moça judia. Naquele momento, eles estavam criando o povo judeu, estavam fazendo a genética do povo judeu. Abraham, Yitzhak e Yaakov criaram essa genética. Hashem deu para eles a junção desses 3, Avot, que são os 3 pais, os 3 patriarcas com as 4 matriarcas, criaram essa genética chamada povo de Israel. Então, essa moça que estava criando essa genética, de 3 anos, ela conseguiu resgatar a presença espiritual da mãe. Hoje, qualquer moça judia, qualquer menino judeu já nasce porque nós somos herdeiros. Então, a gente tem isso dentro da gente. Então, a moça judia, que ela vai lá e ela acende uma velinha de Shabbat, uma velhinha, uma menina. Olha a força que ela tem, mais do que Rivka, porque Rivka ainda estava criando essa genética. Nós já temos essa genética por herança. Então, não é esquecer a Sara, muito pelo contrário, é trazer a presença espiritual de volta da Sara. E agora vem a parte mais difícil. Sim. Se fala muito que Abraão foi o primeiro judeu, então, mas não se fala. Espera só um minuto. Ela veio de Harã. Agora ela foi para Canaã. Sim. Se fala muito que Abraão foi o primeiro judeu. Né? Sim. Mas se fala pouco que Sara foi a primeira judia. Né? Tanto quanto. Então, por que ela foi a primeira judia? O que significa judeu? Na verdade, o termo judeu é um termo que apareceu muito depois. Primeiro, Abraão era chamado hebreu, não judeu. Hebreu significa que ele morava do outro lado do rio. O que significa que o mundo inteiro estava de um lado e ele estava lutando do outro. O mundo inteiro era politeísta e ele era monoteísta. Então, ser judeu naquele momento significava aceitar um único Deus. Então, não só Abraão, como Sara, mas todos aqueles que se juntaram a eles naquele momento, que eram os alunos dele, que depois não tiveram continuidade, mas eles estavam nessa mesma categoria de judeus. Não tinham o mesmo acesso a Deus como Abraão e Sara, mas eles também estavam com essa categoria de aceitar Hashem. Então, a Sara, sim, foi a primeira judia, não tem dúvida. E só para agora concluir, então, Abraão, ele chega e pega de novo Hagar. Isso parece a maior contradição. E, aliás, quem é que traz para ele a Hagar é o filho. Yitzhak, quando ele casa, ele fala, não vou deixar meu pai sozinho. Eu vou conseguir alguém para ele. E ele vai lá e traz de volta, conforme Rashi, a mesma esposa Hagar. Então, é muito difícil de entender. Então, tem alguns detalhes importantes, saber quem era essa Hagar. Essa Hagar era filha, na verdade, de Paró.
o Paró da época. Quando a Sara foi salva, quando o Paró tinha pego a Sara, e aí Hashem salvou ela para que Paró não tocasse nela, a Hagar viu e falou, prefiro ser uma escrava, uma serva, na casa de Abraham, do que ser a princesa aqui. É um passo de muita dedicação. O problema começou quando ela engravidou de primeira, e a Sara, que já estava casada há tantos anos, não engravidava. E ela então olhou com desdém para Sara, falando: você não tem méritos. Eu aqui engravidei de primeira e você aqui, se tivesse méritos, já teria filhos. Aí que começaram os problemas. E aí ela foi, primeira vez ela fugiu de casa. E aí o anjo fala para ela: volta para casa e sofra nas mãos de Sara. A segunda vez, Abraão tem que expulsar Ismael e Agar de casa. E ela é obrigada a sair. Naquele momento, é escrito que ela voltou para Gilulei Avi, ela voltou para as idolatrias do seu pai. Ela abandonou o judaísmo naquele momento. Por outro lado, o nome Keturah é um nome que representa a tshuva que ela fez. Então, aqui tem uma coisa muito bonita, de que a gente vê o começo da história, mas no final da história, ela fez tshuva. O nome Keturah, por que chama Keturah se era Hagar? Keturah vem da palavra Ketoret. O que quer dizer Ketoret? Incenso. Incenso, na verdade, parte as 11 especiarias do incenso que tinha no templo, algumas dessas especiarias tinha cheiro ruim. Mas quando você prepara um incenso, você consegue transformar aquilo que eventualmente tem cheiro ruim, ele se transforma junto com as outras num aroma maravilhoso. E essa é a ideia da tshuva. Não só que ela fez tshuva, além disso, apesar dela ter voltado à idolatria, ela nunca teve relação com mais ninguém. Então ela manteve a sua pureza, manteve a sua lealdade a Abraham nesse sentido. E quando ele volta e pega ela, aqui tem um ponto muito importante. Abraham, apesar que Deus manda ele escutar Sara, Abraham não é Sara. Abraham ele ainda tem a sua função individual. Isso é importante para a gente entender no casal. O casal não está aqui para se tornarem apenas um. Em certo sentido, sim. Eles estão criando um filho, estão criando uma família. Mas cada um tem a sua função. Hashem criou o homem, homem, a mulher, mulher. Cada um com a sua função. Então, apesar de que em relação ao filho, Hashem fala, você tem que escutar a Sara. Em relação à educação, tem que ter uma harmonia entre o casal, mas isso não significa que eles tornam um e cada um perde a sua função individual. Abraham, pai de muitos povos, significa que ele tem essa obrigação de trazer muitos povos. Ele tendo muitos filhos, ele, na verdade, a maneira dele perpetuar e conseguir o monoteísmo para mais povos. Cada um desses acabaram indo para outros lugares e se tornaram monoteístas. Povos monoteístas, graças a esses filhos que Abraham tem. Então, ele tem essa função dele individual. E aonde fica Sara? Então, ele fez a função dele, mas depois disso, a Torá conta que tudo que ele tinha, ele deu para Isaac, e ele deu presentes e mandou embora esses outros filhos. Mandou eles, acabaram indo em direção ao Egito. Aí a pergunta é, peraí, se você deu tudo para o seu filho, como sobrou dinheiro para comprar presentes para os outros? Está escrito que ele deu literalmente tudo que ele tinha. Não guardou nem para aposentadoria, nem para pagar uma pensão, aluguel, nada. Ele deu tudo para o Yitzhak. E aí ele ainda sobrou para dar presentes. O presente que ele deu para esses outros filhos foi Shem Tumah, nomes de impureza. Que de lá depois vieram os magos do Egito e tinham conhecimento de conseguir olhar as estrelas, conseguir fazer essas magias. Tudo isso tinha vindo do Abraham, que ele deu para eles esse conhecimento. O presente foi um conhecimento. E Abraham, ele fala, vocês têm isso? Ok, hasta la vista, vão embora. Dizendo o seguinte, eu, Abraham, fiz minha parte. Eu, Abraham, eu tenho que ser pai de muitos povos. Mas eu lembro da Sara e vou perpetuar a mensagem dela de que quem vai ficar na minha casa vai ser o Yitzhak. E por último, quando Abraham ele falece, está escrito que enterraram ele, Yitzhak e Ismael. Na hora de enterrar e pegar a pá, pode ter uma briga. Quem vai enterrar primeiro? Quem vai ser o mais importante nesse momento? Mais velho. Quem nasceu primeiro? Ismael nasceu primeiro. Ele era 13 anos mais velho. A briga inicial dele com o Yitzhak era: eu sou mais velho, eu sou o herdeiro. E a Sara falava: não, meu filho que é o herdeiro. Ele é menor, mas ele é o escolhido. No final da vida, no final das contas, quando Abraão vai ser enterrado, o que a Torá conta pra gente? Quem enterrou primeiro? Yitzhak e depois Ismael. O próprio Ismael também fez tshuva e reconheceu que o legado de Abraão seria unicamente o povo de Israel, seria continuado por Yitzhak.
Então, mais aqui você tem um carimbo, que é aquela expulsão inicial da casa, que é uma coisa trágica, difícil de entender como que Sara faz uma coisa dessa, como que Deus apoia uma coisa dessas, mas foi o suficiente para Ismael entender qual era a função dele. Ele entender, ele tem a sua função. Ele é monoteísta, ele é filho de Abraham. Porém, a continuidade única de Abraham vai ser Yitzhak. Então, no final das contas, todos esses detalhes da Parashá, apesar de parecer o contrário do legado de Sara, ele, na verdade, é o legado verdadeiro que a Sara deixou para a gente. Só para concluir, aqui a gente vê que muitas vezes na nossa vida, a Torá conta para a gente que Abraham, quando o Eliezer ele chega e fala para o Lavan e começa a contar da história, que meu amo mandou eu ter aqui para casar filho dele, etc., e conta toda a história, ele fala, Hashem berach itaduni bakol, e Hashem ele abençoou o meu amo com tudo. Quer dizer, com tudo. Você vai olhar, Abraham era muito rico. Vai estar contando, ó, vem aqui casa com a gente que vai valer a pena. Mas quando ele vira e fala que Deus abençoou Abraão com tudo, você para e pensa, será? Peraí, Abraão acabou de perder a Sara. Coitado, poderia estar culpando Deus que ela morreu por consequência do Akedat Yitzhak. Tem várias versões no Midrash como aconteceu exatamente, mas tinha alguma coisa a ver que ela ficou chocada com a história de Yitzhak. Então, peraí, eu fiz o que Deus quis, perdi minha esposa. Lá atrás, pegaram minha esposa 2 vezes. Lá atrás, tive que levar e sacrificar meu filho. No final, salvou. Lá atrás, eu tive que pegar Ismael, meu filho, mandar embora de casa. Minha esposa, mandar embora de casa. Que vida é essa? Pode ser que ele superou, mas não era uma vida abençoada em todos os sentidos. Mas Eliezer, ele fala, meu amo foi abençoado com tudo, porque Abraham ele enxergava o tempo todo, cada instante da vida dele, como ele era abençoado. Ele passou por momentos difíceis, muito difíceis, 10 testes que a gente não consegue nem imaginar. Os descendentes de Abraão que passaram por testes, que somos nós, a gente herdou isso dele. Então, o primeiro é o mais difícil. Ele foi aquele que sozinho foi lá e acreditou em Deus, foi jogado na fornalha, teve que lutar contra os pais, foi embora da casa dos pais. Quantos problemas ele não passou? Ele poderia acreditar em Deus, mas com uma dor no coração, com uma certa mágoa. Eliezer, ele fala, e assim a Torá fala para a gente no final, ele foi abençoado com tudo, Baba e Amim, todos os dias da vida dele. Porque Avraham, ele sabia esse segredo que está na nossa Parashá. Por fora, essa ideia Parashá parece o contrário da vida de Sara. Se você olhar bem, você vai ver que tudo é uma bênção, que tudo é o contrário, que tudo, na verdade, é o legado de Sara. Essa é a sabedoria que a gente tem que herdar de Avraham, de conseguir olhar para dentro. É difícil. A gente está vivendo um momento muito difícil, o povo de Israel. Perseguição, antissemitismo, Israel em si, todos os nossos irmãos que estão sofrendo lá, infelizmente, a gente não entende e não tem como justificar. Mas saber que se a gente olhar um pouco mais profundo, a gente vai conseguir enxergar uma brachá todos os dias da nossa vida. A minha Merata Marpelá, a gente só